Nós vamos finalizar o nosso sermão que começamos no domingo passado, e eu conto com a sua atenção para tudo aquilo que vamos pensar, e vamos pensar muito hoje, e refletir acerca desse texto. Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Ouça com atenção. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Essa é a palavra de Deus. Nós vamos meditar, como temos feito, com muita calma, para que possamos assim entender, agora sim, de fato, tudo aquilo que Jesus ele está dizendo, em especial no verso 32, e paralelo a isso, lá em Mateus capítulo 19, assim como nós meditamos aqui no domingo passado. Esses dois textos, eles não podem ser lidos e meditados de forma separada. E nós estamos fazendo então da forma correta, que é meditando junto, porque Jesus trata da mesma coisa, o mesmo assunto, fala as mesmas coisas. A diferença é que lá em 19, Jesus ele dá mais detalhes. Falei que aqui é um sumário daquilo que Jesus iria tratar com mais detalhes, e assim o faz lá em Mateus capítulo 19, agora sim, de frente para os escribas e fariseus, respondendo àquelas ou a mais uma das pegadinhas que esses homens sempre faziam para com Jesus. Esse é o nosso tema, entendendo as palavras de Jesus. Essa é a parte 2 desse sermão que nós iniciamos no domingo passado. E hoje nós vamos então finalizar esse assunto sobre esse tema que, como já tenho falado também, importante, mas ao mesmo tempo difícil, complicado, mas graças a Deus, irmãos, que as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, ela nos dá assim a explicação correta, sadia, natural, pela qual nós podemos entender o texto, entender o ensinamento e reter aquilo que é de fato o Espírito, o ensinamento para as nossas vidas. Duas coisas para você relembrar. No domingo passado, nós aprendemos que os escribas e fariseus, eles ensinavam a respeito da lei do divórcio. E nós começamos a aprender o que Jesus disse ou ensinou com as suas palavras. Primeira coisa, os escribas e fariseus, eles ensinavam que Moisés obrigava os maridos a se divorciarem das suas esposas. E isso por um único motivo. Eles queriam resgatar a prática do divórcio desenfreado, como estava acontecendo nos tempos de Moisés, antes da lei ser instituída por Moisés. E eles queriam usar a lei de Deus como justificativa. E com isso eles queriam também, novamente, poder repudiar as suas esposas por quaisquer motivos, ou por motivos que não fossem legítimos, legais. Então é isso que eles queriam, por isso ensinavam que Moisés obrigava um homem a se divorciar de sua mulher. Segunda coisa que nós aprendemos, ou começamos a aprender domingo passado e vamos finalizar hoje, é a respeito do que Jesus ensina. E Jesus, ele mostra, isso você viu lá no domingo passado, que essa lei do divórcio, ela não existe por causa do adultério, ou por causa do divórcio em si, necessariamente. A lei do divórcio, você aprendeu que ela existe mais ainda por causa do próprio matrimônio, do próprio casamento, daquilo que Deus instituiu no passado, lá no Éden, quando estava dando ao homem as suas diretrizes para a vida. Então, Jesus ele nos mostrou isso, e nós aprendemos que a santidade é algo que conduz o casamento.
Vimos isso no domingo passado. Jesus mostra que a santidade é o que conduz um casamento a continuar sendo uma só carne. É por meio da santidade que você vai conseguir conduzir o seu casamento da forma que Deus instituiu no passado, como foi estabelecido pelo próprio Deus. E também, Jesus ensina que, como a lei, irmãos, ela nunca obrigou, e até hoje também não obriga, e nunca obrigará, até porque a revelação já está encerrada, ninguém a se divorciar. O que ela faz automaticamente é o quê? Ela incentiva e também ordena a perseverança dentro do matrimônio. E para você que estava domingo passado, quais são as duas ferramentas usadas para isso? Amor e o perdão. E nós falamos, tire isso do seu casamento, e você não precisará de um adultério ou de coisa parecida para que esse casamento possa ser desfeito. Então tudo isso nós vimos no sermão de domingo passado, está lá no nosso canal do YouTube, está lá no seu WhatsApp, você pode voltar e refletir, conferir tudo isso de forma bem mais detalhada. Então, irmãos, hoje, para finalizar esse assunto, nós vamos ver ainda o que podemos aprender ou extrair daquilo que Jesus diz agora, propriamente dito. E vamos fazer isso olhando sobre duas perspectivas, como falei no início. Quer seja quando Jesus está tratando com os seus discípulos, em Mateus capítulo 5, Jesus está tratando com os seus discípulos, ou quer seja Jesus tratando diretamente com os escribas e fariseus em Mateus capítulo 19. Como falei, esses dois textos devem andar, principalmente ser interpretados juntos. Então, antes de começar, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje o nosso assunto, ele é muito mais complicado, difícil, do que tudo aquilo que nós já tratamos até aqui, nos últimos 2 domingos. Disse que esse é um tema complicado, difícil, você não escuta sermões sobre divórcio por causa disso, é difícil de pregar, de se interpretar, de se esclarecer esse assunto, por isso você não ouve. E algo muito que eu chamo a sua atenção, é que o que nós vamos tratar aqui hoje é muito mais difícil do que qualquer outra coisa que nós já tratamos até aqui, sobre esse tema do divórcio. Mas como disse e prometi, nós vamos assim fazer, e eu convido você de novo a olhar para tudo isso com sinceridade, olhando para a palavra de Deus com sinceridade e retendo os ensinamentos através da fé. E como falei, tire a fé, e você não tem mais bases para você interpretar ou sequer ouvir qualquer palavra dita como palavra do próprio Deus. Então, com isso em mente, primeira coisa que eu quero pensar com você hoje, uma nova legislação. Ouça isso com atenção. De acordo com as palavras de Jesus, nos 2 textos, passou a existir, irmãos, um único motivo pelo qual o divórcio veio a ser permitido. Um único motivo. Então, nós vamos analisar isso com muita calma, com muito cuidado. Ouça só, o adultério é aquilo que, aos olhos do próprio Jesus, tem condições de dar um fim naquilo que o próprio Deus estabeleceu no início para o matrimônio. O que é que Deus estabeleceu lá no Éden? Vocês vão se tornar uma só carne. Repito, aos olhos de Jesus e com as palavras dele mesmo, o que nós temos aqui é que o adultério ele tem condições de pôr fim a isso que o próprio Deus estabeleceu lá no passado para o casamento. Vamos lá, esclarecer isso de forma mais clara, perdoe a redundância. Na lei mosaica, você já aprendeu que o adultério, ele colocava sim um fim em um casamento, mas não com um processo de divórcio, mas sim por causa de quê?
da pena de morte. Era essa a recompensa para alguém que era pego em adultério. Ele era morto sem conversa. Na lei mosaica também, você já aprendeu que o divórcio só era permitido se fosse achado algo indecente na outra pessoa. Nas quais áreas? A área moral, natural e também física. Isso nós já aprendemos. Então, olha só que coisa interessante. O que nós temos aqui agora com as palavras de Jesus, exceto em caso de relações ilícitas, nada mais é, irmãos, do que Jesus abrogando ou colocando em desuso, ou falando o seguinte: agora isso aqui não vale mais. O que vale é o que eu estou falando para vocês. E você vai entender o porquê disso. Jesus coloca em desuso tudo aquilo que foi dito por Moisés na lei. E é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: o adultério é o único motivo legal pelo qual uma pessoa pode se divorciar de uma outra pessoa. Pode. E junto a isso, olha que coisa interessante, vamos pensar um pouco além. É o único motivo que dá legalidade para a pessoa que foi vítima do adultério, necessariamente, se casar novamente, caso se divorcie. Por que isso? Porque o uma só carne, isso que foi instituído, não mais existe com o divórcio, por causa do adultério. E acabou, irmãos. O adultério, quando ele entra no casamento, ele desfaz aquilo que o próprio Deus fez. E por que ele faz isso? Muito bem, você vai ler esse texto no final, mas eu refresco a sua memória. Deus disse o seguinte: você, homem, vai sair da casa dos seus pais e vai se unir à sua mulher. Esse se unir, necessariamente, Deus está falando de relações sexuais. E vão, depois disso, se tornar uma só carne. Vem Jesus e diz: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou relações sexuais fora desse casamento, ele então está assim, cometendo um grave pecado. E isso põe fim naquilo que foi instituído pelo próprio Deus no passado. Agora, uma observação dentro disso. Isso é algo tão sério, o adultério, como algo que acaba com aquilo que o próprio Deus estabeleceu, que fazendo um estudo mais aprofundado ainda na palavra de Deus, nós podemos perceber uma coisa muito interessante. Quando se olha para 1 Coríntios capítulo 7, você não precisa abrir agora, eu vou ler esse texto com você mais à frente. Nós vemos Paulo falando acerca também do casamento e do divórcio. 1 Coríntios 6 e 7, Paulo fala sobre o casamento e sobre o divórcio. E lá ele prega contra uma cultura, contra algo que estava acontecendo na época lá na igreja de Corinto e também nas demais igrejas. O que é que estava acontecendo? O seguinte: um homem ou uma mulher que se divorciava, ela se divorciava por ter aceitado a Cristo ou se convertido ao cristianismo, e o seu parceiro não. Então acontecia assim: se um homem se convertesse a Jesus, ou ao cristianismo, ou à fé cristã, e a sua mulher não, era ensinado a esse homem que ele tinha que se divorciar da sua esposa, se ela não viesse a se converter, junto com ele. E por que se ensinava isso? Porque afinal, a luz e as trevas, elas não podem andar juntas. Isso não é verdade, irmãos? É verdade. E quando nós olhamos com honestidade para isso, haveria então outro motivo legítimo para se haver um divórcio entre um homem e uma mulher? Não haveria. Esse seria um motivo legal para que um homem ou uma mulher viesse a se divorciar do seu cônjuge. Porque a luz e as trevas, elas não podem, não devem andar juntas. Mas olha só que coisa interessante.
Paulo diz que mesmo a incompatibilidade de fé, ou a incompatibilidade de crenças, não é motivo legal, legítimo, para que possa haver um processo de divórcio. Não é. E quando nós lemos esse texto, você vai entender isso. Aí talvez, ouvindo isso, você poderia fazer a seguinte pergunta: mas pastor, isso não seria um julgo desigual? Sim, seria. Mas olha só que coisa interessante, irmãos. A ordenança para o julgo desigual é o seguinte: não entre em julgo desigual. Essa é a ordenança com relação a isso. Agora, nesse caso aqui, a situação ela passou a se tornar um julgo desigual. É outra jurisprudência, é outro assunto. Deve ser tratado de outra maneira. Quando um homem e uma mulher não crentes se casam, esse casamento é legal perante o Senhor. É legal perante o Senhor. E o uma só carne ainda é estabelecido ali nesse casamento por parte de duas pessoas não tementes a Deus. Não é o fato de ser crente ou não que torna o casamento uma só carne. É o fato e o ato de se casar, de se unir. Isso perante Deus e também perante os homens. Quando um homem ou uma mulher vem a se converter e o seu cônjuge não, diz Paulo, isso não é motivo para que haja um divórcio. Não é. E Paulo dá um motivo para isso. Porque mulher, como você pode saber se o seu marido vai se converter ou não? Marido, como você pode julgar que a sua esposa não irá se converter pelo seu testemunho? E Paulo diz lá, você vai ler comigo, que o marido ou a mulher não crente, ele é santificado pela esposa crente. E diz mais, se não fosse assim, os seus filhos seriam criaturas impuras. E não é assim. Porque esse lar ele é santificado por causa do marido ou da esposa crente. Primeira observação. Então o julgo desigual não cabe aqui. Ou o divórcio, por essa situação, ela vir a ser um julgo desigual, não cabe aqui. Não é motivo segundo o próprio Jesus, nem segundo o próprio Paulo. Porque Paulo vai dizer, não abandone seu cônjuge descrente. Não faça isso. Mas voltando ao nosso assunto de uma nova legislação por parte de Jesus, nós percebemos uma coisa, irmãos, interessante. Tudo que foi designado por Moisés, quanto à lei ou ao assunto do divórcio, e também quanto à pena de morte para o adultério dentro do casamento, se tratava de medidas provisórias por causa da dureza do coração. E por que provisórias? Por um motivo muito simples, irmãos. Para você que está acompanhando o que a sua igreja está ensinando, você aprendeu que Moisés é conhecido como uma prefiguração do próprio Jesus Cristo. E muitas coisas que Moisés fez, Jesus Cristo também fez. Uma delas, Moisés é um legislador. É alguém que, juntamente com o próprio Deus, ele faz as leis, traz as leis à tona e dá essas leis ao povo. Agora, você já aprendeu aqui no passado que Jesus ele tem autoridade para pregar o que pregou, o Sermão do Monte, ou qualquer outro assunto, porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Jesus é o legislador maior, sublime, excelente. Vem Jesus e diz que o adultério dentro do casamento é o que dá legalidade para que uma só carne seja desfeito. E também dá legalidade, como você ouviu falar aqui, para que, em especial, a vítima do adultério, ela possa se casar de novo. Isso vai ser muito importante lá na frente. Jesus agora estabelece essa máxima do adultério. E com essa máxima, irmãos, ele mostra que relações sexuais fora do casamento quebra aquilo que foi o ideal de Deus para o matrimônio, ou seja, o adultério põe um fim
naquilo que Deus instituiu como uma só carne. Isso precisa ficar muito claro no seu entendimento. Olha só que coisa diabólica é o tal do adultério. Olha que coisa horrenda aos olhos do próprio Jesus é uma relação fora do casamento. Ele quebra a santidade, ele quebra o ideal de Deus para o casamento. E aqui eu faço uma outra observação com você. Uma coisa deve ser ponderada ainda nesse ponto, que é algo também muito importante. Olha só, mesmo tudo isso acontecendo, ou seja, Jesus colocando o adultério como o único motivo legal para alguém poder se divorciar, nós devemos nos lembrar de um princípio básico que já aprendemos aqui no passado. Jesus não está ordenando que alguém se divorcie por causa do adultério. Jesus não está fazendo isso. Olha só o que Jesus está fazendo. Por causa do adultério, você pode se divorciar se você quiser. Não é obrigado a fazê-lo. Não é obrigado a fazê-lo. Isso precisa ficar muito claro. Ou seja, irmãos, Jesus ainda ordena e incentiva o quê? A perseverança no matrimônio, mesmo diante de uma situação de adultério. Mas ele diz, com todas as letras, se você quiser se divorciar, você pode assim fazer. Você não mais terá culpa sobre isso, e você vai entender mais ainda à frente. E de novo, quais são as ferramentas que nós temos para continuar dessa forma? Amor e o perdão. Amor e o perdão. Segundo, Jesus com estas mesmas palavras, e agora algumas mais avançando no texto, ele vai mostrar mais uma vez as profundezas do pecado. Nós já meditamos sobre isso no passado, ainda no Sermão do Monte, e também acerca das próprias palavras de Jesus. Mas, irmãos, aqui você vai ver que Jesus ele volta a esse assunto do quão profundo é o pecado e quão sérias são as suas consequências. Veja só, Jesus com essa nova legislação que nós aprendemos agora, ele mostra o quão grave e o quão agressivo é o pecado do adultério dentro do casamento, e mostra mais ainda, mostra quão profundas são as suas consequências. Vamos lá, olha para o texto de Mateus capítulo 5, verso 32, irmão, coloque aí para nós por favor, Mateus 5, 32. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, olha só, a expõe a se tornar o quê? Adúltera. E aquele que casar com esta repudiada, comete adultério. Agora vai lá para 19, capítulo, verso 9. Texto paralelo, mas Jesus acrescenta um outro detalhe. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, até aqui é a mesma coisa, e se casar com outra, comete também adultério. Esse é o acréscimo diferente do texto anterior. Agora, irmãos, perceba aqui a gravidade do pecado do adultério dentro do casamento. Olhe quem fica como adúltero se houver um divórcio que não seja através dessa nova legislação que Jesus trouxe. Olha só quem fica como pecador, como adúltero, quando acontece um divórcio não por causa do adultério. Vamos lá, primeiro, a mulher que foi repudiada, está lá no verso 32, esta fica como adúltera. Quem mais? O cara que se casar com essa mulher, também fica como adúltero, verso 32. E o cara que se divorciou dessa mulher, quando ele se casa com outra mulher, ele também fica como adúltero. Isso quem mostra é o verso 9 de Mateus 19. Vamos lá, irmãos, vamos exercitar o que nós estamos falando aqui desde o domingo atrasado, que é o quê?
olhar com sinceridade e receber e aceitar através da fé? Primeiro, Jesus está dizendo o seguinte: qualquer relacionamento iniciado debaixo de divórcio por outro motivo que não o adultério, ouça com atenção, não é reconhecido por Deus como uma só carne. Os dois textos dizem isso de forma muito clara. Mas, e por que isso? Porque é reconhecido por Deus como uma só carne. O único motivo que é capaz de desmanchar esse uma só carne e dar legalidade para o divórcio é o adultério. Ponto. Isso está muito claro com as palavras de Jesus. Dizendo a mesma coisa de um outro modo, talvez mais claro. Um casamento desfeito por qualquer outro motivo que não o adultério, aos olhos de Deus, ele nunca foi desfeito. Nunca foi desfeito, porque o uma só carne ainda está lá. O que acaba com o uma só carne é somente o adultério. Diante disso, qualquer pessoa que entre no meio desse relacionamento, que são isso que Jesus disse aí, aquele que casar com a repudiada, ou o cara que se casar de novo, entra como participante de um adultério. Irmãos, eu pergunto para você com toda sinceridade e honestidade, olhando para a palavra de Deus: é algo maldito o tal do adultério dentro do casamento? É ou não é verdade? Olha o que isso causa. Olha o que isso causa. Terceiro e último. E aqui agora eu quero trazer o seguinte: algumas respostas bíblicas para algumas perguntas complicadas. E a coisa vai só arrochando, irmãos. Ouça com atenção. Diante de tudo que nós vimos desde o primeiro domingo até hoje, podem surgir muitas perguntas, principalmente sobre o que nós tratamos hoje. E nós vamos usar de algo que nós chamamos de teologia bíblica, para responder cada questão que virá agora. Ou seja, nós vamos usar aquilo que nós já aprendemos ao longo da nossa vida cristã, e também do tempo que eu estou aqui com vocês, ensinamentos que nós trouxemos na Bíblia Sagrada, não pode ser em outro lugar, e vamos responder essas questões que virão. Eu separei tão somente duas que, ao meu ver, são as mais problemáticas dentro desse assunto, em especial aquilo que nós tratamos agora. Primeira pergunta: pastor, e a mulher que apanha do marido, ela também não poderia se divorciar? E aí? Como eu disse, a coisa vai arrochando. Então vamos fazer aqui algumas considerações para procurar responder essa pergunta dentro da Bíblia Sagrada. Primeira consideração: quando nós estamos falando disso, em uma situação em que a mulher está apanhando isso continuamente do marido, ou vice-versa, né, irmãos? Pode acontecer também. Nós estamos falando de abandono. Você vai entender. Quem fala disso é Paulo. Agora sim, faço questão, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7. Eu quero ler com você, quero que você leia comigo a partir do verso 12. 1 Coríntios 7, o verso 12. Vamos entender que Paulo está falando de um abandono. A outros, digo eu e não o Senhor: se um irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concordar em morar com ele ou continuar nesse casamento, não se divorcie dela. Isso, Paulo está tratando daquilo que nós vimos lá atrás.
E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concordar em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Por quê? A explicação que eu dei. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Vamos lá. Agora olha só o verso 15. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Mulher crente, se o seu marido virar para você e dizer o seguinte: eu não quero mais conviver com você, a palavra de Deus diz que você pode deixar que ele vá embora, e que haja sim um processo de divórcio para isso. Vamos lá. Segunda consideração. No Sermão do Monte nós estamos estudando, isso eu falei desde as bem-aventuranças, a diferença entre um crente e um não crente. Quem lembra disso? Necessariamente é o que Jesus está fazendo com os seus discípulos naquele bendito monte, e pregando esse sermão, dentre outras coisas. Vamos lá. Jesus ele está diante dos seus discípulos em um monte, falando o que eles são e também o que eles devem fazer. E ao mesmo tempo, Jesus ele menciona os escribas e fariseus, cita os escribas e fariseus para os seus discípulos como exemplos contrários do que vem a ser um verdadeiro cristão. Isso você tem ouvido desde a primeira pregação sobre o Sermão do Monte. Terceira consideração e última para responder essa pergunta. Através das bem-aventuranças, isso também você aprendeu lá no início, nós reconhecemos um verdadeiro cristão. E elas dizem o seguinte: o crente ele é o quê? Manso. O crente ele é o quê? Pacificador. O crente ele é o quê? Misericordioso. Pronto, esse é o perfil do cristão. Esse é o que Deus espera que um verdadeiro crente exerça na sua vida cristã. Paulo vai dizer, já meditamos sobre isso, o que depender de você, crente, procure o quê? A paz com todos os homens. Meditamos de forma exaustiva nisso. Primeira coisa, então, que nos leva a responder a nossa pergunta. Um homem que exerce agressão física contra uma mulher dentro de um casamento, ou vice-versa também, está dando frutos de conversão? Sim ou não? Sim ou não? Não. Claro que não. Outra pergunta para responder a nossa pergunta. Aquele que agride uma pessoa, qualquer pessoa, em especial dentro de um matrimônio, está dizendo com essa atitude que deseja permanecer com esse relacionamento? Sim ou não? Então, irmãos, toda essa situação, nós podemos considerar como um descrente que há muito tempo abandonou um crente. E eu creio com toda a minha alma nisso. Se você porventura já passou ou passa por uma situação dessa, meu irmão, minha irmã, você já foi abandonado há muito tempo. Há muito tempo. Uma observação dentro dessa questão. Pastor, então a agressão a uma pessoa, ela também dá liberdade, ou também ela está dando legalidade para essa pessoa, ela se casar novamente e não se preocupar com aquelas consequências do pecado, do adultério? Será que um processo de divórcio, pelo abandono, que como nós fizemos aqui, possibilita sim esse divórcio por abandono,
esse processo, ele dá legalidade para que haja um outro casamento, meu irmão, e a coisa arrocha. E esse é o ponto aqui. Eu não teria dificuldades de aconselhar você, de falar para você, biblicamente, de recomendar que você se divorcie por causa de um abandono. Não teria nenhuma dificuldade nesses termos. Mas, irmão, sabe qual é o meu problema? É recomendar que você se case novamente. Esse é o meu problema diante das Escrituras. Por quê? Por mais que a agressão ela possa mostrar um abandono por parte de um possível descrente, mesmo assim o abandono não desmancha o uma só carne. Não desmancha. E é uma lástima isso. E se não desmancha o bendito do uma só carne, esse novo relacionamento não é reconhecido por parte de Deus. Não é legítimo. Volto a fazer aquela pergunta. É uma maldição ou não é o adultério dentro de um casamento? É sério ou não é esse negócio? Segunda pergunta para terminar, polêmica. Pastor, o que acontece com o culpado de todas essas tragédias? Ou seja, o que acontece com a pessoa que cometeu o adultério no casamento e com a pessoa que repudiou, que se divorciou, sem ser por adultério? Estariam essas pessoas eternamente condenadas? Isso é outra pergunta que permanece até hoje. Vamos fazer outra teologia bíblica para respondê-la. Irmãos, nós sabemos pelas Escrituras Sagradas de duas coisas sobre o perdão eterno, divino, ou sobre a condenação eterna. Duas coisas nós sabemos. Primeiro, o único pecado condenável por Deus é o pecado da não aceitação de Jesus Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. Ou seja, trocando em miúdos, se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, você está condenado ao inferno. Acabou. É simples assim. Ou alguém que atribui a Satanás algo que é feito pelo próprio Deus. Isso a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Está lá em Marcos capítulo 3, está lá em Lucas capítulo 12, Mateus, não vou lembrar a referência, os 3 evangelhos vão tratar disso, blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso, pastor? É eu continuar dizendo não a Jesus como Senhor da minha vida e Salvador da minha alma, e atribuir a Satanás algo que é Deus quem faz. E tem muita gente fazendo isso. Segunda consideração, a Bíblia nos diz que todos os pecados podem ser perdoados através de arrependimento sincero e verdadeiro, menos aquele que insiste em blasfemar contra o Espírito Santo. Lucas capítulo 12, você vai ver isso de forma muito clara. Sendo assim, irmãos, olha só, até mesmo o pecado do adultério e o pecado do abandono por outros motivos que não o adultério, não são pecados imperdoáveis. Não são. Ainda se trata de algo desastroso, ainda se trata de algo muito sério, mas mesmo assim, possível de ser perdoado por Deus. E olha só que coisa, eu falo isso com muito amor, mas com muita verdade. Não trate isso no nome de Jesus como legalidade para se divorciar fora de uma situação de adultério. Não, eu vou ser perdoado de qualquer jeito.
Não trate isso dessa forma. Segundo, longe de nós, irmãos, longe de nós, diante de textos como esse, Lucas capítulo 12, 10, Marcos capítulo 3, a partir do 12, se não me falha a memória, longe de nós achar que alguém que cometeu o pecado do adultério fique separado do amor de Deus e fora do seu reino. Longe de nós afirmar algo dessa natureza. Paulo vai dizer que nada pode separar você do amor salvador de Deus. Absolutamente nada. O pecado do adultério está incluso? Sim, claro que está. Porque nada na Bíblia é nada. Tudo na Bíblia é tudo. Ouça isso com atenção. Se você se arrepender, no nome de Jesus, isso de forma verdadeira, e se entregar aos cuidados do amor e da misericórdia de Deus, que não conhecem limites, meu irmão, no nome de Jesus, você poderá contar com o perdão divino. Você poderá contar com o perdão divino. Mas se você deve prestar atenção em uma coisa, que você ouça o que foi dito por Jesus em vários lugares na Bíblia Sagrada. Meu irmão, vá e não peques mais. Não peques mais. Porque o tal do adultério dentro do casamento, ele gera tudo isso. Pastor, era para ser assim? Me respondam vocês. Não, não era para ser assim. E olha só o que tudo isso causa. Uma única lição para a gente ir embora para casa. Irmão, coloque para mim os dois textos, por favor. Gênesis capítulo 2, verso 24 e Mateus capítulo 19, verso 6. Quero ler as palavras do próprio Deus e as palavras do próprio Deus, na pessoa de Jesus. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois o quê? Uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Qual é a lição que você deve tirar desses 3 domingos? Uma só. O casamento não foi feito para ser desfeito pelo homem. Não foi. Somente Deus pode fazer isso. E Ele já tem a sua própria forma de fazer. Qual é? A morte. Se a gente extrapola isso, de forma ou outra, vamos cair em uma dessas situações. E se você olhar com honestidade, você vai ver que a palavra de Deus ensina tudo isso. E você deve aceitar esses ensinamentos através da fé. Portanto, para você que é casado ou pensa em se casar um dia, tome cuidado, cuide do seu casamento, para que nada disso venha acontecer com você ou com outras pessoas. Porque como você viu aqui, terceiros podem ser prejudicados com a sua ação. E isso é uma lástima. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos embora para casa. Deus Santo e Eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse assunto diante de nós, tratado com muita seriedade, com muito amor, mas também com muita verdade. Como temos dito aqui, ó Deus, nos ajude a olhar para a Tua palavra e ver os Teus ensinamentos. E, ó Deus, aceitar as ordenanças através da fé que temos no Senhor. Ó Deus, nos ajude a cuidar dos nossos relacionamentos. Nos ajude a cuidar daquilo que o Senhor estabeleceu, o uma só carne. Que não venhamos, ó Deus, desfazer isso por nada,
nos ajude a permanecer, a perseverar diante de toda e qualquer dificuldade dentro do nosso casamento. E que, ó Deus, nós possamos ser agraciados pelo Senhor, olhados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. Abençoe as famílias, abençoe os casais. Que, ó Deus, a Tua graça possa vir sobre as nossas vidas, o nosso casamento, dia após dia, dia após dia. E oramos assim no nome de Jesus. Amém.